Olá, tudo bem? Você sabia que um dos grandes problemas que tem afetado a harmonia na família está voltado para o campo da crise financeira? Nessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, nós iremos reconhecer quais são as origens desse problema e as soluções que nós podemos ter para poder trazer uma harmonia para dentro da família. Fique conosco e seja ricamente abençoado. Seja bem-vindo ao Saber Cristão. Esse é um canal de conteúdo teológico e de pré-aula das revistas da Escola Bíblicas Dominicais da Editora Betel. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Assembleia de Deus no campo do Região de Dentro, cuja presidência é do pastor Ivar Nézio Nascimento e Érica Nascimento. Nosso desejo é que você possa assistir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, para que não só você possa ser abençoado e edificado, mas que vidas possam ser transformadas e tocadas através das mensagens que estão sendo transmitidas através desse conteúdo e desse canal. Estamos iniciando hoje mais uma lição das Escolas Bíblicas Dominicais, especificamente a lição de número 6, que tem como título A Necessidade de um Planejamento Financeiro. O texto áudio se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 28, que diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? A verdade aplicada diz: o planejamento financeiro é imprescindível para a administração das finanças no lar. O objetivo da lição: mostrar a importância do planejamento familiar, apresentar como manter as finanças sob controle e ensinar como administrar com sabedoria a mordomia familiar. Os textos de referência se encontram em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, que diz assim: E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Também em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Bem, meus seguidores e você que nos assiste, costumeiramente dizemos que existem diversos tipos de crise que afetam o ambiente da família. Crise na comunicação, crise emocional, crise sentimental, crise espiritual. E nos esquecemos que de uma forma muito silenciosa, a problemática financeira ou a crise financeira tem afetado muitas famílias. E essa tem sido uma das maiores causas de divórcio no Brasil. Você sabia que a problemática financeira ou a crise financeira tem divorciado mais famílias do que a infidelidade conjugal? No tópico 1 da lição, o comentarista expõe assim: planejamento, um princípio bíblico. Nós precisamos entender que não devemos apenas brigar, lutar para construir um ambiente de comunicação, uma harmonia espiritual, uma harmonia sentimental, emocional dentro da família. Precisamos nos preparar para construirmos uma família não só com essas bases, mas também com uma base financeira totalmente equilibrada. No tópico 1.1 da lição, o comentarista diz assim: evitar a precipitação. No dicionário encontramos várias ideias sobre precipitação ou precipitado, que são bastante adequadas para serem consideradas quanto ao assunto e à economia doméstica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos grandes problemas que os indivíduos que compõem a família sentem no trato para com o dinheiro é de não reconhecer a força e o poder que esse elemento tem. Embora que seja um mero papel, o dinheiro tem uma grande influência na vida das pessoas. Pessoas que vivem desesperadas em busca de riquezas, em busca de dinheiro, não sabem o perigo que isso tem. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a causa dos grandes males. E isso tem se refletido em nossa sociedade. Não só na sociedade, tem se refletido nas famílias também. As grandes divisões que existem hoje na família é por conta de dinheiro. Recentemente faleceu-se um artista em que, logo após a sua morte, a família se dividiu. E dividiu por conta de quê? Por conta da herança. Porque verdadeiramente o dinheiro tem uma grande influência na sociedade, uma grande influência na família. E os homens hoje em dia vivem desesperadamente em busca desse elemento para poder satisfazer a sua alma e os desejos dos seus corações. No tópico 1.2 da lição, o comentarista diz: é preciso cuidado com as dívidas. É evidente que a realização do casamento e a lua de mel são momentos marcantes na vida de um casal. Para muitas vidas, o dinheiro
é sinônimo de dívidas. Essas vidas que vivem em dívidas não tornaram as suas dívidas hoje, mas elas são reféns das suas escolhas, das suas opções, de simplesmente gastar bem antes do casamento. São pessoas que receberam a herança dos seus pais, de educação dos seus pais, a cultura dos seus pais, de gastar, de gastar, de gastar e de não ter um equilíbrio. Bem antes do casamento, até mesmo na lua de mel, até mesmo no namoro, até mesmo no noivado. São vidas que já estavam priorizando os gastos e não valorizando o equilíbrio financeiro. E infelizmente tornaram os seus casamentos, as suas famílias e consequentemente vão tornar os seus filhos escravos do dinheiro e escravos dos seus desejos de cobiça e de consumo. No tópico 1.3, o comentarista diz assim: a relevância do local de moradia. Evidentemente que nem todo casal consegue iniciar a vida conjugal em um imóvel próprio. Contudo, não significa que este aspecto não necessite de diálogo e planejamento para uma definição. Há um princípio bíblico que deve ser considerado também nesse aspecto: deixar-á e apegar-se-á. Dependendo de como é a relação com os pais ou os futuros sogros, é muito difícil o início da vida conjugal quando o casal decide morar com os pais ou muito próximo. O que o comentarista quer evidenciar nesse tópico é que existem coisas que precisam ser encaradas de forma primárias em nosso casamento. Escolhas, atitudes, ações que precisam ser colocadas em primeiro lugar e outras coisas que precisam ser colocadas de forma subsequente ou de forma secundária. Por exemplo, já observou que muitas vidas estão casadas há 10, 20, 30 anos e nunca saíram do aluguel? E não saíram do aluguel não é porque ganham mal, não é porque não têm emprego, não é porque vivem em estado de crise financeira. Não. Não conseguiram uma casa própria, não conseguiram estabilizar a sua questão financeira simplesmente por conta da valorização de coisas secundárias. Em vez de se economizar para que se possa comprar uma casa, para que se possa comprar um imóvel próprio, vive se gastando com carros, vive se gastando com viagens, vive se gastando com objetos. Lança-se um celular hoje, quer comprar um celular. Lança-se um carro hoje, quer comprar um carro. São vidas que são presas à moda, são vidas que são presas à escravidão da atualidade. Nós precisamos entender que no âmbito financeiro tem algumas coisas que são prioridade, que devem ser colocadas como primárias e não secundárias. E uma dessas coisas está relacionada à moradia. Um ditado já diz que quem casa quer casa. E muitas pessoas estão casando, estão construindo família e não estão priorizando a compra do seu imóvel, a compra do seu lar, mas vivem priorizando e valorizando a vida no aluguel. Vive-se 10, 20, 30 anos vivendo de aluguel. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para mim, um exemplo meu. Eu vivo com a minha esposa e nós vivemos de aluguel. Nós moramos aqui no Rio de Janeiro e vivemos de aluguel. E estamos abrindo mão de uma série de coisas para que a gente possa comprar a nossa casa própria e o nosso imóvel particular. A mesma coisa deve ser você abdicar de algumas coisas como carro, viagens, objetos, principalmente objetos eletrônicos que hora ou outra vivem passando e se inovando. Às vezes a gente perde muito tempo comprando essas coisas que são coisas supérfluas e passageiras. No tópico 2 da lição, o comentarista trabalha a administração com sabedoria. É muito importante a gente acrescentar o elemento de sabedoria nas questões financeiras, porque a gente trabalha com vidas, a gente trabalha com filhos, a gente trabalha com projetos, a gente trabalha com sonhos, com desejos. Para que tudo isso venha a se concretizar, é preciso que haja um planejamento com sabedoria, não um planejamento de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente também precisa acrescentar um elemento da sabedoria, porque ele fala de se trabalhar e se entender no dia mal. Você já observou que tem algumas problemáticas e algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia que não avisam quando vai chegar? Às vezes é o desemprego, às vezes é uma doença que chega. E quando essas coisas acontecem, pega a gente de surpresa. Se não houver um planejamento com sabedoria, fazendo boas reservas, a gente acaba afundando não só o nosso casamento, mas as individualidades, os desejos, os sonhos de muitas vidas. No tópico 2.1 da revista, o comentarista trabalha arrecadar mais do que gastar. Sim, um dos segredos para o sucesso financeiro está no princípio de gastar menos e arrecadar mais. Mas como que isso pode acontecer? Se nós temos culturas dentro da família, nós temos ele que às vezes pensa de uma forma, ela que pensa de outra forma,
Como a gente pode estabelecer esse princípio dentro do lar? Em primeiro lugar, é preciso que haja um diálogo. Em primeiro lugar, é preciso que se reconheça que a crise está chegando, que a crise já está dentro da família e que é preciso abdicar de alguns desejos, de algumas vontades, para que se possa estabelecer um equilíbrio dentro da família. É um certo abrir mão, um certo deixa para depois. Às vezes o marido quer comprar um carro, a mulher quer comprar casa. Às vezes o marido quer trocar de carro todo ano. Às vezes a mulher quer comprar um sapato mais caro todo ano, ou mudar de sapato todo ano. São coisas de mulher, são particularidades de homem. Mas um planejamento financeiro às vezes requer abrir mão de certas coisas. E uma dessas coisas são as aquisições financeiras que podem sufocar o ambiente familiar e o planejamento financeiro. Um dos grandes problemas relacionados à família está voltado para o campo dos impulsos. É justamente isso que é trabalhado no tópico 2.2, controlar os nossos impulsos. Eles não conseguem sair no mercado sem comprar nada, não conseguem ir no shopping assistir um filme, que acabam comprando diversas coisas. São vidas que vivem baseadas em seus impulsos. Quem vive baseado nos impulsos é simplesmente escravo e escrava dos seus desejos. Nós podemos ser escravizados por diversas coisas. Tem gente que é dominada, que é escrava do álcool, tem gente que é escrava, que é dominada do sal, não consegue comer uma comida se não tiver sal. Tem gente que é escravo, dominado pela vida sexual. Nós precisamos entender o que nos aprisiona. E uma das coisas que às vezes nos aprisiona é o vício e o desejo pelo gasto, pelo consumo. Essas pessoas não conseguem ir ali sem gastar. E às vezes, para se construir um ambiente com uma saúde financeira, é preciso fechar a mão, se tornar às vezes mão de vaca mesmo. Não seja escravo dos seus impulsos. Se você é dominado por essas coisas, você é escravo dessas coisas. Aquilo que nós não conseguimos dominar, na verdade, torna o Senhor os senhores de nossas vidas. Uma das coisas positivas que podem abençoar o equilíbrio financeiro está relacionado às reservas financeiras. E é justamente isso que é trabalhar no tópico 2.3, a importância da reserva. Você sabia que se você fazer reserva, você não está pensando apenas no presente, mas você está pensando no futuro? Vidas que vivem desesperadamente de forma desenfreada, gastando, são pessoas que vivem do momento. Mas vidas que vivem investindo e fazendo reservas financeiras são vidas que pensam no futuro. Quando a gente não faz reserva, nós deixamos uma herança ensurdecedora para os nossos filhos e para a nossa esposa, como aquele marido que morreu em 2 Reis, capítulo 4, que deixou uma dívida enorme para com sua esposa e para com os seus filhos. Mas quando a gente faz reservas, nós agimos como José, que em meio à crise no Egito, em um momento de pobreza e de miséria, ele conseguiu fazer reservas e trazer um longo período de prosperidade e de equilíbrio financeiro e de paz para a terra do Egito. Se você fazer uma reserva na sua vida, certamente você estará trabalhando um futuro de paz e abençoado para a sua vida e para a vida da sua família. No tópico 3 da lição, o comentarista diz: a presença de Deus no planejamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não apenas deve ser entendido como aquele indivíduo que te dá forças para conquistar as coisas, em que você pede que Deus venha te abençoar, venha te dar forças, venha te dar vigor para que você possa conquistar, trabalhar e ter sucesso nas suas realizações. Mas Deus também deve estar inserido no teu projeto e em tudo aquilo que você vai fazer com o seu dinheiro. Tem pessoas que só conseguem lembrar de Deus quando estão precisando de alguma coisa, mas quando Deus abençoa suas vidas, elas esquecem de Deus. Em meio à crise, em meio aos gastos financeiros, nós às vezes nos tornamos ingratos perante aquele que sempre nos abençoa, nos dá vigor, nos dá energia e nos dá um ânimo para que a gente possa sempre trabalhar e colocar o pão de cada dia e abençoar a nossa família. Portanto, não venhamos a ser gratos com Deus, não venhamos a nos esquecer de Deus, mas devemos colocar Deus em todos os ambientes dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Não só sentimental, não só espiritual, não só emocional, mas também nos elementos financeiros, naquilo que compreende as questões financeiras da família. Já observou que tem muitas vidas que coloca Deus em tudo e menos Deus na sua carteira? É gente que diz: toda a minha vida é tua, mas se esquece de inserir a carteira, o seu dinheiro e as questões financeiras. Deixa eu dizer, Deus quer ser o Deus da tua vida, mas também quer ser o Senhor das questões financeiras que envolvem o teu lar também.
Você sabe por que Deus quer ser o Senhor da tua vida e também o Senhor das questões financeiras? Porque quando uma família é afetada por uma crise financeira, todas as outras áreas também são afetadas. Dificilmente você vai ver uma vida quando é afetada no campo, um casal que é afetado no campo sexual, isso dificilmente vai afetar a questão financeira da família. Isso não vai afetar, isso às vezes não afeta a questão da comunicação e do bom trato com os filhos. Mas quando a crise financeira chega em casa, que falta mantimento, que falta um emprego, que falta uma economia dentro do lar, e os pares dentro da família não conseguem encontrar soluções, todas as áreas são afetadas. Afeta-se a área financeira, afeta-se a área emocional, afeta-se a área espiritual. Essa tem sido uma das grandes áreas, uma das grandes armas do maligno. O indivíduo, o inimigo, ele busca através das questões financeiras destruir a tua relação com Deus, a tua relação na família, a tua comunicação com Deus e a tua comunicação na família. Portanto, vamos colocar e inserir Deus no nosso contexto financeiro, vamos colocar Deus nos nossos gastos, nas nossas economias, nos nossos planejamentos, nos nossos orçamentos. E assim, Ele será o Senhor de tudo dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Eu quero terminar essa pré-aula falando aqui de algumas problemáticas atinentes a questões financeiras que envolvem a família. Por exemplo, quando não se conversa nem para dizer o status financeiro dentro de casa. Nós temos isso, nós temos isso. Nós só podemos gastar isso, nós não podemos gastar mais. É preciso que haja uma comunicação, e no mínimo essa comunicação, para que os pares venham entender os seus limites financeiros dentro do lar. Um dos grandes problemas que afetam a vida do casal, relacionado a questões financeiras, é quando se está casado, mas vive-se uma vida de solteiro. Ele casou e ele pensa na família, mas ela casou e o pensamento dela é o pensamento como se estivesse solteira. Ou então quando ela diz, meu dinheiro, minhas finanças, meus desejos, meus projetos, ele pensa no coletivo, mas ela pensa no individual. Ele pensa em todos os componentes da família e ela pensa em si próprio. Ele pensa na cozinha, ele pensa na sala, ele pensa no fogão, ele pensa no que vai colocar em casa para se comer, nos elementos básicos e primários. Mas ela está pensando no seu guarda-roupa, ela está pensando no que o seu pé vai calçar, na roupa que ela vai vestir, no que ela vai comer quando sair com as amigas. Ela vive uma vida, ela está casada, mas está vivendo uma vida de solteira. E isso não pode acontecer. Uma coisa muito negativa que acontece no âmbito financeiro dentro do lar é quando gasta-se e cria-se dívidas de forma escondida. Ele gasta, ela gasta e não diz o que gastou, o que comprou e o que faz com o dinheiro. Isso, na verdade, acaba construindo uma outra coisa muito negativa dentro do ambiente familiar. É a desconfiança. Já observou que quando se esconde, quando se mente, acaba se criando uma bola de neve de problemas e mais problemas dentro da família. E no final das coisas isso vai acabar sendo um estopim para brigas e discussões. Muito cuidado. Seja transparente, seja verdadeiro e seja íntegro dentro do seu lar. Um dos erros que nós percebemos também é quando o homem ou a mulher absorvem tudo para si. Ele diz, deixa que tudo eu resolvo. E somente ele trabalha e não deixa a mulher trabalhar. A mulher tem condições de trabalhar, mas ele, até num pensamento machista, ele idealiza que a mulher é um objeto do lar. Ela tem que cuidar apenas do filho, ela tem que cuidar apenas da casa, o lugar da mulher na cozinha, e ela absorve tudo para si. Isso vai ser maléfico não só para ela, mas isso vai ser maléfico para ele também. É preciso que haja uma divisão dos afazeres. E se a mulher quiser trabalhar, desejar trabalhar, para que possa trazer um equilíbrio financeiro para dentro de casa, qual o problema disso? Então, homem, não absorva a responsabilidade apenas para si, mas divida a responsabilidade com a sua esposa, porque casamento é como uma sociedade de duas vidas, duas culturas, que se somam para formar uma só cultura, um só corpo, um só entendimento. Eu quero agradecer a você que esteve comigo no decorrer dessa pré-aula e foi ricamente abençoado sobre os princípios e os conceitos de um equilíbrio e de uma paz financeira dentro da família. Que Deus te abençoe.